E aí galera, bora começar mais um vídeo nessa bênção, essa oficina abençoada por Deus, graças a Deus. Vamos lá, vamos começar. Igual nós começava lá em Itaquá, tá? Lá de fora é coisa, hein? Ó, graças a Deus. O Matheus tá ali terminando aquele Jeep Compass ali, ó. Ali a gente fez instalação de kit de trocador de calor externo, tá? Troca de óleo da transmissão, troca de óleo de todos os filtros, que ele tá fazendo filtro de cabine agora, tudo bacana. E o carro já tá posicionado ali para limpar o sistema de arrefecimento, tá bom? Volvo XC60, esse carro veio só para conferir uns detalhes aí, esse carro é bem zero. Bom, mano, tudo certinho. Aqui uma 118, entrou para diagnóstico, já tá concluído o diagnóstico, primeira fase aqui, trocar central, tá? No vídeo passado eu usei esse carro aqui de exemplo para falar um pouco sobre diagnóstico, como que a gente trabalha, como que são efetuados alguns diagnósticos, alguns procedimentos aqui na oficina, tá? Se você não viu o vídeo anterior, está nesse. Olha o vídeo anterior que eu estou usando esse carro de exemplo, a F30 que está lá no fundo de exemplo, para falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre os nossos procedimentos aqui na oficina, tá bom? Fiat Toro, esse carro já é de cliente aqui da casa, entrou essa semana para diagnóstico também. Esse carro aqui, dependendo do que concluir aqui do diagnóstico, eu vou gravar um vídeo legal para vocês, porque aqui é motor, tá pessoal? Só vamos concluir o diagnóstico, terminar tudo certinho. Para quem conhece de diesel vai entender bem o que estou falando. Para você que não conhece, acompanha aí que você vai entender a saga desse carro aqui. Esse motor disparou, tá pessoal? Para quem não entende o que é um motor diesel disparar, o motor diesel queima óleo diesel, beleza? Então o sistema de funcionamento do carro, né, a taxa de compressão desses carros, toda a construção desse motor, é um motor que não tem vela, ele usa só uma vela aquecedora, tal. Não é um motor que a partir do momento que entra em combustão ali, né, o óleo, se ele sugar outro tipo de óleo para dentro da câmara de combustão, ele vai queimar também, tá bom? Então para você que é leigo, não entende, do mesmo jeito que ele queima o diesel, ele queima o óleo do motor sem entrar, tá? Só que a injeção de diesel é controlada pela injeção, pelos bicos, tudo, beleza. O que é comum acontecer, a galera que é do diesel sabe muito mais do que eu, né? Porque isso aqui é uma coisa que a gente mexe hoje aqui na Nippon, mas isso a gente começou a pegar diesel mesmo de uns 4 anos pra cá, tá? Embora a gente já tenha alguma experiência, eu conheço galera no Brasil afora aí que os caras são mestres nisso aqui, porque quando se fala de sistema diesel, galera, o buraco é mais embaixo, tá? O motor, quando eu concluir o diagnóstico eu vou falar mais pra vocês, mas pra vocês terem uma ideia, esses motores, se ele estourar a turbina, alguns problemas que ele pode dar, ele conseguir sugar óleo para dentro da câmara de combustão, ele dispara. Não adianta ligar a chave, não adianta fazer nada, ele dispara e gira até explodir tudo, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. É o que estamos fazendo o diagnóstico para ter uma noção do tamanho do dano que foi causado nesse motor. Mas só de começar a trabalhar no carro, a gente já tem aqui evidências bem claras, problemas bem graves. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vou subir aqui para pegar para vocês um bico aqui, ó. Pra quem conhece de diesel aí, olha o bico derretido a ponta. Tem um ali que tá pior, tá? Tem um ali que tá pior. Depois eu mostro para vocês, mas já concluí o diagnóstico. Mas o que eu posso adiantar para vocês, o motorzinho da Toro, infelizmente, pode colocar aí que ano que ela é. O editor coloca, é HH o que? 18? Então põe lá 18 a 2025 e a cruzinha pro motor, infelizmente, esse subiu, tá? Falaremos sobre essa joia no decorrer dos vídeos. Olha que joia. Jetão TSI, vou falar desse carro mais pra frente. Centro aqui para fazer revisão de coxinha, Mini Cooper tá pronto, Jaguar é transmissão. Quando sair a transmissão desse carro também vou gravar vídeo, explicar para vocês algumas características da transmissão desse carro, por que está sendo removida a transmissão,
por causa de defeito eletrônico, sensor. Só para deixar um spoiler, todos os sensores dessa transmissão estão dentro da transmissão. Você não tem acesso a fazer manutenção por fora, tá? Então, o que a gente tem de diagnóstico aqui por enquanto é que a gente tem um sensor de rotação. Esse câmbio tem 3 sensores de rotação, tá? Entrada, saída e um intermediário. E tem um com defeito. E todos são dentro da transmissão. Você tem que abrir totalmente a transmissão para ter acesso aos sensores, ok? Montana que vai fazer motor e que receber kit turbo está com o motor na retífica, já volta. A F30 ali está esperando autorização. I30 aqui fazendo transmissão também. A câmbio A4 CF1 já está na bancada, daqui a um pouquinho está pronto. E do lado de cá, vou começar a trazer alguns detalhes para vocês aqui. Aqui uma BMW X1. Esse carro aqui também é conhecidíssimo aqui da oficina já, do canal. Eu mexo nesse carro aqui. Cara, ele comprou esse carro, não lembro, mas desde antes da pandemia eu mexo nesse carro. O carro vai receber bobinas novas, tá? Fit aqui também vai receber um joguinho de bobina, eu acho. Esse aqui eu fiz transmissão dele, já tá zerado, programado, tudo bonitinho, SWRA. Só que esse carro tem problema de ignição, vai receber velha e bobina nova, finalizar, entregar pro dono. Carrinho que vem de longe aí, né? A gente tá em São Paulo, Suzano, São Paulo. E o dono do carro veio de Sorocaba para fazer esse carro com a gente aqui. A gente recebe bastante carro de longe assim. Esse é mais um deles, tá? Ford Fusion, fazendo revisão de radiador, eletroventilador, junta da tampa de válvula. E esse carro tem um BO gravíssimo, porque esse carro é aqueles, pessoal, que o trocador de calor da transmissão tá dentro da caixa lateral do radiador, tá? Infelizmente furou, então ele tanto entrou óleo da transmissão no sistema de arrefecimento, quanto água do sistema de arrefecimento na transmissão. Tudo isso já foi passado para o dono, ele sabe do dano que causa a água na transmissão, que essa transmissão vai ter que ser reparada. Não vai ser feito agora, mas num curto prazo vai precisar ser feito. Mas por hora vai ser feito arrefecimento, troca do radiador, eletroventilador e a troca do óleo da transmissão, tá bom? Se tiver novidades, se a gente for mexer na transmissão futuramente e tal, eu passo para vocês, tá? Aqui um Prisma, está sendo feita uma troca de óleo de transmissão também, só para vocês terem uma ideia um pouquinho. Deixa eu ver se tem uma lanterna por aqui. Tem? Cadê? Onde os meninos deixou a lanterna que eles deixam carregando? Acelera aí, editor. Acelera aí. Deixa eu pegar a lanterna. Vamos cortar o vídeo? Depois o editor corta. Achei. Aqui, ó. Tá carregando. Depois o editor corta. Fica na real assim, pra vocês verem. Quando eu falo, esse carro aqui trabalha assim. Trocador de calor da transmissão dentro da caixa do radiador. Esse carro trabalha assim, esse carro trabalha assim. A BM já tem um trocador de calor totalmente independente. Ela tem o trocador de calor pro motor, ó. Pra quem tem dúvida aí, fala que às vezes eu demoro a mostrar coisa técnica. Aqui é um trocador de calor, tá? Um resfriador de óleo do motor, tá vendo? Aqui é o suporte do filtro de óleo, ó. Então existe um resfriador de óleo pro motor. E o da transmissão, cadê? Ver se eu consigo pegar pra vocês ali, ó. Ó. O da transmissão tá ali, ó. Bem parecido, tá vendo? Vendo ele lá no fundo, ó, lá. É ele ali, ó. Tá? É bem parecido. Então são sistemas independentes, tá? Mas se aquele trocador de calor do câmbio da transmissão da BM furar, entra água no câmbio também? Entra. Ele compartilha do mesmo sistema de arrefecimento, só que são peças diferentes. Aqui já não. Aqui, para você entender o que é um trocador de calor embutido dentro da caixa do radiador, é esse aqui, ó. Esse carro aqui está sendo feita uma troca de fluido de transmissão. Tá vendo que a gente tem o radiador aqui e ali a gente tem uma mangueira da transmissão. Até vazou um pouquinho de óleo ali, ó. A gente tem uma mangueira aqui e tem outra lá embaixo. Dentro da caixa lateral do radiador, tá? Dentro da caixa lateral do radiador vai pra você entender,
Dentro da caixa lateral vai um tubo de cobre. O óleo da transmissão entra, passa, sai, volta para a transmissão. E o próprio líquido de arrefecimento faz a troca de calor, né? No caso, a nível Brasil, o aquecimento do fluido, tá? Esse trocador de calor, pessoal, por isso que eu não chamo de resfriador de óleo, tá? No caso do câmbio. O trocador de calor, esse radiador de óleo, na transmissão, a função dele é fazer a transmissão entrar em temperatura operacional o mais rápido possível. Esse é um sistema muito usado na Europa. Aqui no Brasil não precisaria disso. Por isso que a gente instala os kits de trocador de calor externo nesses carros aqui, ó. E funciona tão bem, tá? Porque eu já falei em vários e vários vídeos. Se você nunca viu o vídeo de eu falando sobre o trocador de calor externo dos Renegade, Compass, Toro, Argo, Cronos, que dá tanto problema, da onde que nós tiramos a ideia de instalar esse kit de trocador externo? Foi da nossa cabeça que a gente achou, mudou a engenharia do carro. É porque todos os diesel trabalham assim, original. Amarok. O trocador de calor desse carro não passa água, só óleo da transmissão refrigerado a ar e quando liga eletroventilador. Funciona perfeito. Para quem tem dúvida, entra nos vídeos que eu falo sobre a manutenção daqueles carros ali, sobre instalação de kit de trocador de calor externo e tal. A transmissão trabalha mais fria com esse sistema agora do que com o sistema original, tá? Porque é um aquecedor, ele serve para colocar a transmissão em temperatura operacional muito rápido para países frios. Aqui no Brasil não tinha necessidade disso. Precisa de um radiador de óleo, literalmente, que é o que o carro tem ali agora, tá? Essas transmissões, quando ela está montada com o sistema original, é normal ela trabalhar de 95 até 120 graus. Eu já vi passar disso. Isso faz com que a vida útil da transmissão diminua muito, tá? É muito alta a temperatura. A degradação do fluido é muito rápida. Isso traz muitos problemas. Fora o problema crônico de furar o trocador de calor e a pessoa perder o câmbio, a transmissão do carro, tá? Quando a gente instala esse kit de trocador externo, cara, eu já peguei esses carros em uso severo, trânsito, sol estralando, transmissão não bate 90 graus mais, tá? Não bate, é difícil. Para bater, o cara tem que estar parado ali na marginal, parado, trânsito a 1000, fica só pela ventoinha, meu, chega nas beliscadas 90, 92, o carro andou, já cai para 85, não passa disso, tá? Excelente. Aqui, ó, Fiat Toro diesel, acabei de falar do carro no vídeo, que essa daqui tá fazendo diagnóstico do motor e tal. Esse carro também já usa o sistema externo, tá? O original. Inclusive é uma polêmica, né? Às vezes o pessoal me pergunta por que eu não ponho exatamente o kit original do carro quando vem uma Toro Flex. Porque o custo de colocar ele é muito alto, tá? Eu já falei isso em vários vídeos meus. O kit de trocador externo que eu trabalho, que eu vendo aqui pro pessoal, importado, eu já falei que eu já instalei centenas desses kits. Garantia, zero de retorno, assim, problema grave. Já tive retorno de vazar, às vezes, na mangueira ali, que colocaram com a abraçadeira, mas assim, meses depois, deu uma gotinha de óleo, você foi lá, dá um reaperto numa abraçadeira, aí a gente muda o tipo de mangueira que tá usando, resolveu. Peguei um lote de flange uma vez que a vedação ressecou muito rápido, voltou uns 3 carros vazando, resolvemos, zero de problema. Só que hoje é um kit que custa R$ 2.700 instalado. Se eu for colocar um kit mais top, que nem às vezes os caras falam, mangueira prensada, rosqueada, o radiador original, dá pra colocar? Dá. Só que essa manutenção aí vai subir para 5, 6 mil e poucos reais. Se o cara quiser pagar, eu já instalei alguns, que o cara falou, não, eu quero assim. Beleza. Mas comercialmente, o de 2.700 funciona, que é uma beleza, tá? É o que a grande maioria das pessoas tem condições e preferem comprar. Tem os caras que tá ali acima da média, fala, não, eu pago tanto para colocar tudo outro padrão. Tem, mas a gente sabe que não é todo mundo que pode pagar isso daí.
já vem, como é que fala? Já visando até o quê? O cara já está gastando R$ 2.700 para fazer uma modificação, para instalar um kit no carro. Ele já comprou o carro, ele não sabia que existia o defeito, então ele já está tendo um custo com o carro para não ter um problema que ele não era para ter esse custo. Aí se você sobe esse custo de 2.700 para 6.500, fica puxado. Muitas vezes o cara comprou um carro desse financiado, não tem tantas condições assim para ficar gastando, e um problema que ele nem sabe que existe. O pessoal que pesquisa, que está aqui na internet sabe, mas vou falar para você, cada 10 donos, se eu pegar Jeep, Compass, Renegade, Toro, Argo, Cronos, no geral dos carros, cada 10 donos de carro desse que me liga, 1, 2 já liga sabendo, ó, comprei o carro, tô sabendo que é assim, assim, assim. 6, 7 pelo menos, vamos falar assim, 30% sabe. Chega a 3. O resto, o cara não faz nem ideia. O cara, tanto que ainda hoje, depois de tantos anos, de tanto mostrar isso aqui, toda semana eu recebo o carro aqui com o trocador de calor furado e o carro cheio de água na transmissão. E aquele orçamento pro cara resolver, tá? Aí esse vídeo aqui, eu queria falar um pouquinho no geral, porque eu dei um parâmetro para vocês de tudo que a gente está fazendo. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês aí, é isso aqui, ó. A gente tem esse Fox aqui, tá sendo feito o motor, né? Eu fiz uma referência aí nos vídeos passados aí, teve um inscrito que comentou, o cara ganhou a referência, hein? Acertou quando eu falei, cadê meus motores, Harry? O cara acertou. Sabe do que eu tô falando? Deixa um comentário aqui. Mostrar um pouquinho pra vocês do nosso dia a dia, da nossa realidade aqui, que eu sempre falo, né? Pô, onde que você tá levando seu carro? Onde você tá levando seu carro fazer manutenção? Quem tá fazendo a manutenção do seu carro? O que que tá sendo colocado no seu carro? Chegou uma caixa aqui pra mim agora, de peça, de distribuidor. E galera, cuidado com isso. Porque, cara, eu tô nisso aqui, não é de hoje. Eu sei quanto custa. Eu sei como é difícil achar peça de qualidade original, porque fora, na internet, eu não tô falando que a internet é o vilão. A internet, pô, hoje pra gente é a solução pra quase tudo, mas o problema é que cada 10 coisas que você pesquisa, 6, 7 é falso. Quando se trata de peça de carro, toma cuidado. Aí chegou essa caixa aqui hoje, os meninos vão começar a montar os carros, então eu quero filmar logo pra vocês verem um pouquinho, ó, uma empresa quando é séria. Isso aqui é só uma que chegou hoje. Eu abri aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês o tanto de peça que chega e o padrão de peça que a gente trabalha. Isso aqui, ó, é só peça do Fox, da reforma do motor do Fox, que eu vou tirar da caixa. Quem entende de peça sabe que tudo isso aqui, ó, é original. Ah, não tá na caixa da Volkswagen, então não é genuíno Volkswagen, mas se você for na Volkswagen comprar a correia auxiliar, isso aqui é a correia auxiliar do Fox, tá? Ela vai vir Daico ou Gates. Então tá aqui a correia auxiliar. Tá aqui a correia dentada do Fox. Se você comprar na Volkswagen, vai vir na mesma caixinha, cor de papelão, escrito Volkswagen Audi. Quando você tirar de dentro, vai ter uma correia da Gates. Bomba d'água. Quem conhece sabe o que é isso aqui, ó. Tá? Hoje o que você tem no mercado bom? Shadec, Nidec, Ina, né? Aí os caras aparecem com os negócios, tem hora que não tem condições de usar. Então se a gente não usar peça boa na reforma do motor, como que eu vou dar garantia pro cara? Então vai pegando a visão disso daí. Tudo bem que eu já falei em vídeos que eu não aceito peça, né? Então não adianta você ficar vendo esse vídeo aqui, anotar todos os nomes das peças, e depois falar, ah, eu comprei aquelas peças lá que você falou. Não, não. Então você paga para alguém colocar para você ou você coloca. Porque isso aqui, eu sei a procedência, eu sei de onde veio e eu dou garantia. Tanto que, eu já falei em alguns vídeos, esse carro aqui está sendo feito o motor completo, ó. Algumas coisas já chegou da retífica, a gente deixa tudo embaladinho aqui no porta-mala para não sujar o carro do cara. Quem conhece isso aqui, ó? Isso aqui é a carcaça da válvula termostática. Se você não sabe, eu sei que tem uns caras que vai se tremer todo quando eu falar agora. A Iguaçu, ela faz uma carcaça da válvula termostática dessa aqui, ó, melhor do que a original da Volkswagen, tá?
Porque quem é mecânica aí já teve problema com as carcaças original da Volkswagen. Quem não pegou aquele lote de carcaça da Volkswagen, se vocês verem o acabamento dessa peça aqui, ó, lá dentro, ainda tem o saquinho lá com a abraçadeira, a vedação daqui, já vem com sensor. Cara, a peça da Iguaçu é um negócio descomunal. Quem é mecânico aí já pegou aquele lote de carcaça da válvula termostática da Volkswagen que veio com defeito e a válvula termostática não abre. Você fica passando raiva, vergonha com o cliente que você colocou uma peça original e a peça não funciona. Se você nunca passou por isso, tem um tanto de cara que já passou por isso e nem sabe. Porque o carro só desliga a ventoinha quando encosta o pé no acelerador. Vai ter nego se identificando agora, nossa, então era esse o problema? Era esse o problema. E essas carcaças estão rodando no mercado até hoje, tá? Então ali tá tudo que veio da retífica já. Depois vou mostrar da montagem para vocês. E aqui, ó, um spoilerzinho para vocês, ó. Bronzina de mancal, bronzina de encosto, velas que vão ser usadas no Honda Fit, tudo coisa boa. Vela que vai ser usada no Fox. Ó, as bobinas que vieram para a BMW X1. É Bosch, meu querido. Não é coisa paralela, não é coisa vagabunda. Aqui, ó, 4 bobinas, ó. Tá vendo? 4 bobinas. Vai ser usado na X1. Deixa eu pôr de lado aqui. Pra vocês verem o que a gente tá fazendo aqui. A gente não tá de brincadeira. Ó, Magnete Marelli, 4 bobinas. Vão ser usadas no Fit. Parafuso de cabeçote, que dá para usar um sabó no parafuso de cabeçote do Fox. Cabo de vela do Fox. Olha os bicos injetor do Fox, vão ser trocados os 4. Tudo Magnete Marelli, peça original, tá? Não tem peça chinesinha, baratinho. Ó, anel, bronzina de biela, tudo do Fox. Só falta chegar os pistões, que também é metal leve, tá? O que mais que tem aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é um kit de correia dentada. Eu não lembro de que carro que vai fazer a troca. Só para dar um spoilerzinho para vocês do tipo de trabalho que é feito. Eu nunca fiquei mostrando essas coisas porque não dá tempo. Estavam tudo posicionado ali, os meninos estavam almoçando, agora eles desceram. Agora eles vão grudar aqui, vai começar a montar tudo isso, daqui a pouco sumiu todas essas peças. E não dá tempo de eu gravar, tá? Porque a oficina tem que girar. Mas fica a dica aí para você, proprietário. Quer fazer uma manutenção bem feita, quer fazer um negocinho certo, cara, procura um profissional correto, uma empresa correta, que tenha profissionais lá, deixa o cara executar o serviço dele e tem garantia. No vídeo que eu falei sobre peça de novo, sempre tem o pessoal que fala uma coisa que é verdade, eu concordo com um cara que comentou. Ele fala assim, o problema da oficina não aceitar peça é que tem muita oficina que superfatura os valores das peças. Então, isso é verdade, mas isso tem como você saber o que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu recebi ligação hoje de uma cliente que marcou um Fit, hoje é terça-feira, dia 17. Hoje é terça-feira, dia 18/3. Terça-feira, dia 18 de março. Eu marquei um carro para quarta-feira, que é dia 26, eu acho, de março, quarta-feira que vem, o Honda Fit. A pessoa já fez revisão, trocou bico, vela, mais não sei o que, no Honda Fit. Achei bobina, o carro tá acelerado a 3.000 RPM, a mulher liga o carro tá acelerado a 3.000 RPM, nada ainda. O carro faz 3 km com litro de gasolina. E por que ela tá me procurando? Porque a pessoa que fez, além de não ter resolvido, não dá assistência para a pessoa. Então você tem que procurar avaliação, indicação, para ver a empresa que você está levando o carro. Porque eu trabalho no justo. Eu vendo a peça, eu ganho uma comissão baixa, mas eu ganho alguma coisa porque é minha responsabilidade. Só que eu já tive problema quando eu aceitava a peça, por exemplo, de um Cruze, que eu fiz troca de correia dentada, e o carro travou um rolamento tensor.
e atropelou o válvula, estourou tudo o motor do cara, o cara assumiu o erro dele. Mas se ele não assumir, quem assume? Aí é fácil o cara falar, não, 3 meses depois que eu troquei. Quer dizer, você montou uma correia dentada depois de 3 meses, ela foi dar problema, ela tá montada errada. Se o cara montar uma correia dentada errada, ele deu partida, quebra na hora. Não vai rodar 3 meses. Eu tava lá, tem vídeo no canal aí, procura aí, eu mostrando o tensor travado e tal. Por isso a gente se defende. Mas a gente é uma empresa séria, clientes que confiam no meu trabalho e querem trabalhar do jeito que eu trabalho, pode vir. Se não concorda, leva onde você quer. Agora, você falar que está sendo super faturado, aí entra naquele tema que eu coloquei no outro vídeo. Como que você sabe que foi super faturado? Você está comparando o valor da peça que o cara cobrou com o quê? Porque assim, ó, vou pegar um exemplo aqui. Ó. Um bico injetor, magnete amarelo original para o Fox. Vou fazer um exemplo aqui, tá? Eu não sei quanto custou, mas eu acho que em média um bico desse aqui deve custar uns R$160. Aí você vai achar no mercado valores reais, tá? Um bico desse, vamos falar ali, 160, 180 até 200, 210. Então esse 180 a 210, dependendo da região que você tá e do Brasil, pode ser até mais caro. Tá dentro. Então vamos supor que o cara foi pagar 160, se ele pôr 10% em cima, ele vai pôr mais R$16, certo? Então são 176. Aí se ele te cobrou 180 cada um, se você for buscar, essa diferença aí vai valer a pena? Nunca vai valer, vou te falar. Pela garantia, por uma série de coisas. Mas aí tá justo, certo? Agora, você falar assim, o cara pagou 160, ele tá te cobrando 260 no bico, aí tá errado. Tá errado, mas lembra que eu falei no outro vídeo? Porém, o cara pagou 100 no bico, um exemplo. Se ele te cobrar 110, é 10%, tá justo. Ah, mas eu acho por 80. Então, mas aí eu não aceito porque eu não sei de onde vem. E eu tenho que dar garantia de uma coisa que não foi eu que vendi. Aí você arruma um cara pra pôr pra você e ficar igual o Fit da mulher que tá com entrada de ar falso, o cara não resolve. Ou seja, se ela tivesse levado as peças pro cara, agora vai ficar mais caro, porque agora ela vai ter em outro lugar, o cara vai cobrar tudo de novo para refazer o serviço. E se fosse um profissional sério, ela teria pagado 110, mas o carro ou já sai 100%, ou se der alguma novidade, que às vezes dá, a gente de pronto resolve. Não fica enrolando o cliente. Mas aí, por exemplo, o cara pagou 100 no bico. Ao invés de ele te cobrar 110 igual eu cobro, ele tá te cobrando 200. Aí o cara fala assim, é roubo. Tá, mas eu falei no outro vídeo. Ele te mandou mensagem, ele te ligou, ele te passou o orçamento antes. Ó, pra trocar os 4 bicos do carro, vai ficar R$800, 4 bicos, mais 400 de mão de obra, 1.200. Ele te mandou mensagem antes? Porque tem oficina que trabalha assim, né? O cara, ô, o carro tá pronto. Ô chefe, o carro tá pronto. Quando o cara chega lá, e aí, o que era? Não, eu troquei os 4 bicos aí, 1.200. Putz, mas peraí, por que você não me avisou? Por que você não me falou? Eu vou dar um exemplo disso no Sentra lá depois, que aconteceu isso com o dono do Sentra, tá? Aí tá errado. Mesmo assim ainda não é roubo, porque o cara não tá tomando dinheiro de você, né? Você pode muito bem chegar lá e falar, não tem dinheiro pra arrumar não, desfaz aí, deixa meu carro do jeito que tava. Mas aquela situação, pá, o cara paga e se sente lesado. É verdade, tá certo. Não, o cara ligou, ô fulano, então tem que trocar os 4 bicos do carro aqui, é R$200 cada um, mais 400 de mão de obra, 800 mais 400, R$1.200, pode fazer? Ô rapaz, pode. Aí você paga, aí o cara vai embora. Aí depois o cara, pô, mas troquei no meu carro, gastei 500. Ô, o cara lá me roubou. Não, ele não te roubou. É assim, é aí que tá. Então tem que ver qual que é a comparação que o cara tá fazendo. E esse cara que cobrou 500, ele cobrou 500, mas ele pagou quanto em cada bico? Porque se custa 100, ele comprou bico por quanto? Que bico que ele comprou? Qual que é a estrutura que ele tem? Quanto que ele cobrou de mão de obra? Esse cara trocou mesmo os bicos? Os 4? Que você concorda de 500 para 1.200 é uma diferença muito grande? Porque se o cara cobrasse o que eu falei, 110, certo? São 440. Se o cara cobrar 400 de mão de obra, já é 840. Para 500 é muita diferença.
Então é isso que o cara tem que avaliar antes de falar que o cara, que nem o cara falou assim, a maioria dos caras explora. Pá, isso é verdade. Só que tem como você se defender disso antes. Pesquisando onde você vai levar o carro, se tem referência, se tem indicação, se tem avaliação. E ver como que o cara é a tratativa. Aí você já sabe se você vai ter problema ou não. Porque eu já tive problema assim com um cliente. O cara veio, fez o serviço comigo. Isso na época que eu mexia mais com carro popular lá em Itaquá. Aí você passa o orçamento pro cara. Depois que o cara pagou o carro, o cara levou o carro embora. Passou uns 2 dias, o cara me chamou e falou, mano, eu queria passar aí pra falar com você. Eu falei, pode vir, eu sabia, lá vem coisa, quer ver? Ele foi conversar com alguém, aí alguém falou pra ele que ele poderia fazer o serviço mais barato, aí ele veio falar que era injusto, que eu cobrei muito caro dele. Eu falei assim, não tem nada injusto, eu te passei tudo certinho, esse é o valor que eu cobro para 10 carros desse vir aqui. Se você falou com não sei quem, o cara falou que você acharia pela metade do preço, aí agora você vem falar pra mim que eu fui injusto, aí não, né, filho? Aí não. Você vai numa loja, compra um tênis por R$1.000, abraça o vendedor, toma café, aguinha, vai embora. 2 dias depois você entra numa loja de outro shopping, o tênis está pela metade do preço, você vai voltar lá e falar que o cara te roubou? Por que esse cara não faz isso? Esse cara não faz, né? Isso aí, galera. Falei, hein? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, tá bom? É, galera, vamos continuar os vídeos da Nippon aí. Aqui falando com o homem aqui, ó. Pera aí, não faz barulho não, pera aí. O que você falou pra mim? Eu falei pra você se dava pra virar o motor por aqui. Deixa eu mostrar o motor pros caras. Onde tá a bomba d'água, compressor do ar-condicionado. O que você falou pra mim? Eu falei se dava pra virar por aqui, você falou o quê? Dá pra virar pelo arranque mesmo? Só por lá, né? Só por lá. É, galera, ó. Mateuzinho tá fazendo a descarbonização aqui. Depois ele vai fazer um videozinho. Faz um videozinho assim, ó, mostrando o antes e o depois, deitado, que eu vou colocar junto com esse vídeo pra eles. Pra quem nunca viu, quando eu falo da mão de obra desses caras aí, que os caras é diferenciado, esse motor ele é ao contrário, tá, pessoal? A frente do motor tá aqui, ó. Tá sem capa ali, dá pra ver ali do outro lado? Depois você tira uma fotinha pra nós, ou faz um videozinho. Aqui atrás, pessoal, como se fosse a traseira do motor, ele não tem polia, não tem nada. Ele é um selo tampando o virabrequim. Então ele não tem polia de nenhum lado. Não tem como você virar esse motor com a chave. Então, por exemplo, para você que nunca mexeu num carro desse aí, ou para você que é proprietário de um carro desse, entender onde vai a nossa mão de obra, num simples diagnóstico às vezes, ou no executar o serviço num carro desse, é um motor que, ao contrário de outros motores aí, ó, dos carros, a gente pega uma simples chave aqui, ó, tem acesso à polia do carro ali, ó. Então, se a gente precisa virar o motor com a mão assim, ó, para fazer o serviço, ó lá a polia do carro lá. Daqui, ó, eu consigo filmar para vocês ali, ó. Cadê? Ali, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é a porca, parafuso da polia do virabrequim. Aquele motor ali não tem nada disso. Aí ele tá fazendo descarbonização. Só que para fazer a descarbonização, cada cilindro que ele tá trabalhando, ele tem que trabalhar com a válvula fechada para não encher de produto lá da casca de noz dentro do cilindro. Só que cada vez que ele vai virar esse motor para chegar naquele cilindro com a válvula fechada, você tem noção do trabalho que é? Então, por exemplo, se você for fazer um teste de vazão de cilindro no motor de um carro desse, um serviço que eles fazem ali em 10 minutos, 15 minutos em qualquer carro, os carros mais sofisticados ali, ele vai levar 20 minutos, meia hora no máximo. Um carro desse aqui, o cara vai levar umas 2 horas só para fazer um teste de vazão de cilindro. E eu já tive cara que trabalhou comigo, que eu pedi para ele fazer esse teste nesse carro e ele ficou todo perdido. Porque como ele não tem facilidade de virar o motor, ele não conseguia achar o ponto do cilindro em explosão com a válvula fechada para ele fazer o teste. Aí ele condenou o motor. Eu falei, não, mano, tá errado. Porque eu sabia mais ou menos que o defeito do carro era outro. Mas eu falei, faz um teste de vazão de cilindro pra gente cravar. Aí o cara condenou o motor. Eu falei, não, mano, tá errado isso aí. Eu acho que vocês não colocaram o motor em PMS. Aí a gente foi lá e refez e o motor não estava com problema. Então são motores que precisa ter paciência e técnica para trabalhar.
Aí eu olhando aqui, né, que faz tempo que eu não mexo, olhei o ar-condicionado aqui e falei pra ele assim, mano, não dá pra virar por aqui não, porque como o motor tá todo desmontado, sem vela e tal, ele é leve, né? Aí ele falou, não, que é uma embreagem, ó. A gente vira com a mão, ó, o motor não vira. É umas catracas, só toca quando a rotação do motor é maior. Vai segurando. Nem isso pra ajudar nós, né? Mas faz parte, galera. É isso aí, ó. Vocês verem um pouquinho do dia a dia da oficina, como é que é, tá bom? Aqui a gente tem uma X35. Faz tempo que eu não mostro também, né? Olha o brabo aí, ó. Vamos pegando um sinal de rotação aqui. Tipo de Hyundai, né? O dono reclama que o carro esquenta bastante, anda bastante. O carro cai, o ponteiro do que marca a rotação do motor cai e o carro fica fraco. A gente sabe que esses carros são crônicos, dá problema de sensor de rotação. Já já ele vai apresentar a falha aí. Provavelmente vai ser isso. A gente faz a substituição, mas eu vou ver se eu peço pro Rafa fazer um videozinho também. Eu vou ter que resolvendo as coisas, não dá pra eu ficar aqui parado filmando. Mas vocês vão ver, vou ver se pega em vídeo o problema. Eu faço um videozinho pra mostrar pra vocês depois o defeito, tá bom? E a gente vai mostrando mais da semana como é que tá aí pra vocês. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, tá bom? Vamos botar pra girar isso aí, daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho de mecânica pra vocês e alguma coisa sobre os câmbios automáticos que a gente tá fazendo aí, tá bom?